Olá pessoal, hoje nós estamos praticamente finalizando, não é a última colheita, mas já colhemos bastante e não restam muitas mangas no pé. Essa é uma manga Palmer e esse ano nós tivemos uma abundante produção de mangas. Esse ano nós tivemos uma produção muito boa de mangas e essa produção foi mais que suficiente para atender nossas necessidades e inclusive alimentar outros animais como pássaros, as nossas galinhas e também os gambás. Vejam que há muitos frutos comidos, o gambá come uma parte e deixa por aí, as galinhas bicam mais um pouco, né? Vocês veem que tem bastante manga destroçada aí debaixo do pé. A gente não está conduzindo esse pé de manga como é feito nos cultivos comerciais, nós deixamos ele crescer à vontade. E isso obviamente dificulta a colheita das mangas e efetivamente se tivéssemos que fazer algum trato cultural, isso também seria difícil de fazer com a altura que essa manga está assumindo. Tá? Normalmente então a gente procura colher as mais baixas, aquilo que a gente consegue fazer com uma vara, né? E o restante a gente tem aqui uma região que venta bastante e normalmente a gente pega no solo. Mas quando as frutas caem, costumam ter algum tipo de dano físico com a queda, o que não impede a gente de aproveitá-las. Essa produção farta, ela traz para a gente um problema, que é a conservação. Afinal de contas, nós não temos condições de consumir todo esse produto, mesmo que a gente presenteie alguns vizinhos e parentes, ainda sobra muita manga. A gente estima que esse pé de manga deve ter dado para lá de 100 quilos de manga. Vejam que são mangas bastante grandes. Nós tivemos mangas aqui com mais de 1 quilo de peso. Então, a gente tem que arranjar alguma maneira de conservar. Se a gente tivesse aqui nesse momento um freezer, que é o que nós não temos, a gente poderia guardar para consumir durante o ano. Então a gente está usando aqui algumas alternativas que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Bom pessoal, é preciso que se diga que apesar da nossa colheita ter sido surpreendente, esse ano nós tivemos um forte ataque de mosca das frutas. Chega a ser difícil encontrarmos uma única fruta que não tenha sofrido o ataque desses insetos. Aqui vocês veem, por exemplo, vocês podem ver que esse lado da fruta foi atacado
pelo inseto. Percebe? E aí, vamos ver o outro lado. Também foi, em alguma medida, atacado pela mosca da fruta. Então, para a gente aproveitar, a gente está tendo, como já falamos aqui, é um fruto grande. Nós estamos tendo que separar as partes afetadas e consumir apenas as partes sãs da fruta. Infelizmente, essa é a realidade que a gente encontrou. O que não impede que a gente tenha ainda consumido muita manga, porque é uma manga grande e essas partes que não foram afetadas estão muito saborosas. Tá? Vejam que essa manga perdeu aí provavelmente mais de 2/3 do seu conteúdo pelo ataque da praga. Tá? Bom, como nós falamos anteriormente, nós temos que aproveitar aqui esse excesso de produção. E hoje uma das formas que nós vamos usar para aproveitar é através da confecção de um doce de manga. Nós vamos mostrar aqui para vocês agora como é que a gente vai fazer. Então nós já vamos mostrar para vocês aqui na sequência as mangas já picadas e separadas, né, das partes que foram afetadas pela mosca das frutas, e vamos bater no liquidificador. Então nós vamos bater essas mangas, essa polpa sem água, sem adição de qualquer água. Então, depois de batido no liquidificador, nós vamos adicionar uma panela e vamos usar a medida de 2 xícaras de açúcar para cada 1,5 litro de polpa. Lembrando que essa polpa é sem água. Como 1,5 litro é a medida do liquidificador, e nós batemos aqui 2 liquidificadores de polpa, nós vamos adicionar aqui 4 xícaras de açúcar. Então não importa a quantidade que você faça, a medida que nós estamos utilizando aqui é de 2 xícaras de açúcar para cada 1,5 litro de polpa já batida. Tá? A receitas colocam 3 xícaras, mas a gente quer um doce com um pouco menos de açúcar, estamos colocando 2 xícaras e está funcionando. Então daqui para frente, paciência, vamos deixar no fogo baixo para ela ir secando aos poucos. Nós também estamos colocando uma parte dessas mangas para desidratar. Nós também estamos botando uma parte dessas mangas para desidratar. Aqui vocês veem mangas já quase secas, né, e aqui as novas que nós fomos adicionando.
Olá pessoal, estamos quase terminando aqui, encerrando o nosso doce. E o procedimento que a gente adotou aqui para confeccioná-lo foi o seguinte: de início, logo que a gente colocou a polpa aqui na panela, a gente deixou que fervesse, né, por um bom tempo. E é um momento em que a polpa não espirra, que o doce não espirra. Mas quando começa a reduzir a polpa e a massa vai se concentrando, aí começa a espirrar bastante. Então nesse momento é hora da gente deixar a panela tampada com uma pequena fresta para a saída do vapor, e a gente vai deixando em fogo baixo e sem mexer, mas de vez em quando a gente tem que mexer, e quando a gente vai mexer, a gente desliga o fogo e para que ele não espirre, e só depois então a gente tira a tampa e volta a mexer. E vai fazendo isso, tá? Até que se reduza bastante. E aqui nós estamos chegando quase ao final, né? O ponto, já que a gente quer fazer um doce em barras, é quando o doce começa aqui a soltar da panela, como vocês veem. Já houve uma grande redução e ele está se descolando do fundo da panela. Então esse é o momento em que a gente vai transferir o doce para a nossa forma. Aqui só vamos dar uma moldada nele com a mão molhada. Agora é deixar esfriar para a gente desenformar e guardar. Bom pessoal, depois de esfriar a gente vai ver se a gente consegue soltar da forma. Então o nosso doce. Então tá aqui o nosso doce de manga, né? Então essa é uma forma da gente conseguir preservar a manga por mais tempo, de forma que a gente possa se beneficiar, né, das qualidades da fruta, do sabor da fruta, por um tempo maior do que aquele durante o qual a planta está produzindo. Tá? Esse não é o único doce que a gente fez, a gente foi fazendo durante todo esse período de janeiro e fevereiro, que foi o período em que a manga estava produzindo, e o que a gente obteve foi isso aqui. Então a gente vai deixar agora esse doce na geladeira e vamos consumindo conforme a necessidade ao longo do ano. Então a gente vai colocando aqui os doces enrolados na folha de banana, né? Doce sobre doce, de forma que a gente possa ocupar menos espaço na geladeira e reservar esse produto para o ano. E além do doce, nós também utilizamos a estratégia de desidratar uma boa parte das mangas. Tá? Vejam que ela fica caramelizada, bastante bonita e saborosa. Então é isso, pessoal. Até mais.